Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui hoje para falar uma novidade para vocês. Eu fui para Bonito novamente pela segunda vez. Em primeiro lugar, queria falar que eu fui lá com um objetivo específico que eu vou explicar para vocês aqui no final do vídeo, né? Mas a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, é bonita mesmo, né? Lá tem nas trilhas uma natureza exuberante, né? Tem uma variedade de árvores, de vegetação espetacular, magnífica, não vi isso em lugar nenhum. E os rios lá, gente, é de água cristalina e transparente, igual a água que a gente bebe. E lá também tem variedades, né, de animais típicos da região, como, vou falar alguns que eu lembro: onça pintada, jacaré, sucuri, tuiuiu, uma ave, araras, tamanduá, né? Então isso é siriema, isso daí é alguns animais que eu lembrei. É muito bonita a variedade de animais lá. E tem vários passeios para você fazer, né, gente? E assim, os passeios, eu devo falar aqui que é caro, muito caro, mas vale muito a pena, porque todo o passeio você vai desfrutar de uma beleza assim incrível, vale muito a pena. Dessa vez que eu fui, eu fiz 3 passeios, né? E lá funciona desse jeito, eu vou explicar para vocês. Se você fizer passeio que fique no valor de R$ 1.000, eles dividem no cartão em 10 vezes sem juros, né? O meu ficou mais ou menos, acho que R$ 1.100, né? E eu dividi em 10 vezes, é lógico, assim dá para mim, né? Então é isso. E lá também, gente, tem os passeios, funcionam assim, são esportes radicais, né? Tem a flutuação, que eu não fiz, que eu fiquei com medo. Tem o raft, que também não fiz, fiquei com medo. Mas tem também a caiaque para você andar, tem barco para você andar, que mais? Tem quadriciclo para você andar. Então, todos os passeios são muito bons, viu? Vale muito a pena, viu? Agora eu vou descrever para vocês aqui os 3 lugares que eu fui. Eu gostei muito, gente, eu não conhecia. Eu fui na Fazenda Seita Corê. Marquei o nome aqui para não esquecer, isso mesmo, Fazenda Seita Corê. Esse foi mais que eu gostei de passear. Por quê? Porque eu achei um passeio completo, né? Porque assim, lá você faz a trilha, você tem a trilha, você tem as cachoeiras, você tem a flutuação. Depois disso, você tem o almoço. Depois do almoço, você tem todas as atividades da fazenda para você fazer, né? Lá tem caiaque. Eu fui no caiaque, adorei. Tem também stand-up, tem cavalo, tem umas piscinas naturais. Então, é tudo organizado, é tudo limpinho, vale muito a pena, viu? Adorei lá. Então, gente, eu vou explicar. Quando a gente chegou, né? A gente foi assim, tipo umas 10 horas da manhã nessa fazenda Seita Corê. A gente chegou lá, daí o guia, ele conversa com a gente, ele explica que jeito vai ser a trilha, ele explicou que ia ser 4 horas de trilha, mas daí essas 4 horas de trilha você vai parando nas cachoeiras, né? Você nem sente, gente, eu nem senti essas 4 horas passar, eu queria que fosse até mais tempo. Porque você anda assim, mais ou menos uns 15 a 20 minutos, aí você para na cachoeira, o pessoal fica, né? Quem quiser entrar, entra, quem não quiser, não entra. E depois, assim, a gente passa em 5 cachoeiras nesse passeio. E assim, você preenche, né? Ele explica como vai ser, daí ele dá uma ficha para você preencher com seus dados, né? Se você tem alguma alergia, se tem alguma doença, para ele ficar atento. Depois disso, a gente caminha até um ponto onde a gente pegou uma van e foi até o início da trilha, né? Para andar a pé. Daí você começa. Ah, isso esqueci de falar. Tudo isso você anda com colete, né? Eles te dão um colete para você colocar, né? Todos, até quem sabe nadar, você tem que andar com o colete. Depois a gente foi para a trilha, né? E a gente anda, vai parando nas cachoeiras, né? E eu fui com uma turma, gente, excelente, viu? Paro aqui para agradecer
No meu grupo tinha 12 pessoas contando comigo, pessoas ótimas, maravilhosas, divertidas. Dei boas risadas lá com ela, me distraí bastante, viu? Guardo todos eles no meu coração. Então, a gente foi na trilha, parou em várias cachoeiras. Daí, gente, chegou na flutuação, né? Lá para quem quer fazer, eu me arrependi de não fazer, porque lá a flutuação dessa fazenda Seitacorê é mais curta do que as outras, são 200 metros, né? Eu calculo que dá mais ou menos assim uns 15 minutos, eu acho. E as outras passeios, a flutuação é mais extensa. A flutuação é tipo assim, meia hora, né? Porque eu fui acompanhando no barco. Então essa daí eu me arrependi, sabe, de não ter ido. Porque eu poderia ter tentado, porque até porque o rio, ele é raso, né? O rio é raso, então para quem não sabe nadar, seria mais interessante essa. Então vamos lá. Fizeram a flutuação, a gente caminhou, a gente foi na trilha. Daí chegou, gente, que eu gostei. Assim, eu devo falar aqui que foi uma superação para mim. Tava na última cachoeira e eu lá, né, como eu sempre ficava, eu entro só onde dá pé, porque eu não sei nadar. E também eu tava sentada na beiradinha, assim, esqueci como fala, da madeirinha lá. Tava sentada lá, e depois o guia veio me oferecer. Ele viu que eu não sabia nadar, ele veio se oferecer para me levar até embaixo da cachoeira, se eu não queria tomar um banho de cachoeira, né? Daí eu falei assim para ele que eu tinha medo, né? Não sabia nadar. E ele falou assim: vamos, né? Que eu te levo com segurança. Daí nisso tinha também a Milena, que estava no nosso grupo, é uma moça que sabe nadar bem. Daí ela escutou ele me convidando, né? Ela viu que eu estava em dúvida, daí ela falou: vai, Cristina, pode ir que eu acompanho você na volta e na ida com ele. Então eu senti mais segurança, né? Daí eu fui. Eu fui com uma mão segurando na corda e outra apoiando no ombro do guia, né? Daí ele me levou e me trouxe. Gente, e depois foi emocionante. Quando eu cheguei assim perto da turma que estavam me esperando, todo mundo estava me esperando eu atravessar. Depois, quando eu cheguei, todo mundo bateu palma para mim, sabe? Foi emocionante. Quase que eu chorei. Foi muito legal, sabe? Foi uma superação para mim eu ter atravessado o rio até a cachoeira e voltar. E paro aqui também para agradecer ao guia, ao Tiago, que proporcionou esse momento para mim, né? Que na minha vida, assim, vai ficar guardado no meu coração, vai ser inesquecível essa superação. E também para aqui, para agradecer a Milena, que também se ofereceu para ir e voltar comigo. Agradeço. Beijos no coração de vocês dois. Então, gente, continuando, daí você faz a trilha, depois da trilha você para na fazenda, né? Você volta à fazenda, melhor falando. Daí você tem um almoço gostoso, caseiro, né? Tem direito à sobremesa. Só não, deixa eu me ajeitar aqui. Só não tem direito à bebida. A bebida é a parte, você paga a parte. E depois você chega na fazenda, gente, é como eu falei no começo, tem stand-up para você fazer, tem caiaque, tem cavalo para você andar, tem as piscinas naturais, tem uma quadra que eu vi lá de areia, tem um rendário, né? Cheio de rede para você descansar. Daí eu descansei um pouco na rede e depois eu fui conhecer o lago lá, né? Que tem stand-up, que tem o caiaque. Nunca tinha andado de caiaque, gente. Daí eu fui, criei coragem e fui, né? Só que eu fiquei assim, andando na beiradinha perto do salva-vidas, né? Porque eu não sei nadar, mas apesar de que tava de colete, mas eu fui, fiquei andando, adorei. Eu manejei assim o remo, parecia que eu já sabia, muito fácil o caiaque, né? Graças a Deus não virou, porque eu acho que você fica com mais estabilidade, que você fica com a perna retinha, né? E você maneja bem o remo, você quer virar para cá, para lá, né? Isso daí foi fácil para mim, porque eu nunca tinha entrado. E se eu fiz, gente, vocês são capazes de fazer. E agradeço também a Elaine, né? A companheira de passeio,
Ela e o marido dela, o Luiz Fernando, ficaram lá comigo. Ela foi mais pro fundo do lago, que ela sabe nadar bem, né? Ela me chamava, ela falava, te ajudo, mas eu fiquei lá pertinho do salva-vidas. Ali para mim tava ótimo. Daí eu falei pro salva-vidas, acho que eu vou tentar no stand-up. Ele falou assim, olha, se você não quer cair na água, você tem medo, eu não aconselho, porque stand-up você fica de pé, tem que ter muito equilíbrio, senão você cai. Daí não fui, gente, não fui. Eu vou ver se esse ano eu aprendo a nadar, daí eu volto lá o ano que vem e faço tudo que eu não fiz, viu? É isso. Então, gente, esse foi um passeio, adorei muito. Depois, deixa eu ler aqui, para não falar errado para vocês. Depois eu fui no passeio no aquário natural, né? Esse passeio do aquário natural tem um diferenciado lá. O que que é? O rio, assim, a nascente é linda, é água cristalina. E a vegetação parece mais, como que eu posso falar? A flutuação, assim, dá para você ver bem a vegetação, sabe? Tem mais vegetação nesse rio. E assim, logicamente tem os peixinhos, e o diferencial é que esse foi, por exemplo, que eu fui, né? Foi o único lugar que eu visitei que eu vi que tem fotógrafo para tirar foto de vocês na flutuação, embaixo da água, né? Daí achei muito legal. As outras eu, não, eu vi o fotógrafo assim, tirando foto só quando você tá na parte terrestre. Agora, um fotógrafo que vai entrar dentro da água, mergulha para tirar foto de você fazendo a flutuação, isso só lá, no aquário natural que eu vi, né? E daí, gente, também eu me arrependi de não ter posto a roupa de mergulho, sabe? E por quê? E o colete? Porque lá também, onde eles pararam para fazer essas fotos, era raso, dava pé. Então eu me arrependi, né? Eu não sabia como é que era, me arrependi, mas deixa para a próxima vez, né? Depois desse que eles fazem ali a foto para flutuação, né? Também nesse local, desculpa, gente, tô me adiantando. Nesse local você chega, o guia explica como vai ser no aquário natural. Lá tem um diferencial também que ele leva você para piscina, né? Os outros leva você no rio, né? Com segurança, no raso, para você fazer a flutuação. E lá eles levam primeiro na piscina, daí você treina para depois você ir na caminhada para fazer a flutuação. E daí, gente, eu dou uma dica assim, que tem dois tipos de máscara, né? Ai, gente, eu esqueci. Eu acho, eu vou falar qual que eu achei a melhor, que vai no rosto inteiro, que é skincare, um negócio assim. Não sei falar inglês, desculpa. Então, essa que pega o rosto inteiro é melhor do que aquela que vai só um óculos e um canudinho assim na boca, sabe? Porque é aquela que vai o rosto inteiro, você fica mais à vontade para respirar do seu jeito, né? E aquela outra que vai o óculos e um canudinho, parece que tem um jeito certo de respirar, né? Então, para quem não sabe, eu acho essa outra que vai o rosto inteiro, a máscara, para fazer a flutuação bem melhor. Então, vamos lá, gente, sem se prolongar. Então, daí ele explica como vai ser, ele dá a roupa para você, ele treina você na piscina, daí a gente vai para a trilha. Lá também tem um diferencial que eu achei, que a trilha, até então que eu conhecia, você fazer na terra, com o pé na terra, no chão, né? Lá tinha um estrado, acho que é isso que fala, de madeirinha, altinho, tipo de uma pontinha de madeirinha, a trilha inteira para você andar, só alguns pedacinhos que não. Daí ele explicou que aonde tem aquele estrado de madeira mais alto, aquela pontinha para você andar, é porque a vegetação lá é aquática, né? Daí ele fala assim, que tem até jacaré, né? Na vegetação aquática, né? Daí você fica andando perto do guia. Quando ele fala isso para você. Daí a gente foi, né? Nessa pontinha de madeira, né? Depois tem outras partes que não precisa da pontinha de madeira, é terra normal. Daí lá também, nesse aquático natural, eles mostram algumas espécies de animais, né? Que eles cuidam.
Por exemplo, lá ele me explicou que tem 2 jacaré no rio, só que eles não quiseram aparecer, estava escondido, a gente não viu o jacaré. Daí tinha o tamanduá também, pra gente ver, eu vi de longe que ele estava dentro da casinha, não quis sair, né? Então você vai passando assim, tem vários tipos de animais, a natureza também é muito linda. Daí a gente chega, faz a flutuação, né? Quem não quer fazer, segue no barquinho, seguindo eles, é o que eu fiz. Eles fizeram a flutuação. Depois da flutuação tem a trilha de novo. Depois da trilha chega ao ponto inicial, aonde a gente começou. Daí entrega a roupa, né? A roupa, o sapato, a máscara. Daí a gente foi ver um local lá que eles fazem reabilitação de animais silvestres, né? A gente conheceu alguns animais lá que estavam internados para ser recuperados, muito bonitinhos. Tinha até uma arara que ficou muito falante lá, com o integrante do grupo, ficou falando, muito legal. E depois, nesse local, tem restaurante também, mas a gente tinha marcado outro local para passear, a gente não almoçou lá, a gente foi para outro local depois, né? E nesse local tinha eu acho que, se eu não me engano, gente, acho que é o nome, me perdoe se não for, a siriema. Acho que é a siriema, muito bonitinha, sabe? Um olhão assim, claro. É muito bonitinha, eu filmei, vou deixar aqui para vocês verem. Eu conversei com ela e filmei. Daí, gente, a gente foi de van para outro passeio, saindo de lá. Deixa eu ver aqui o nome para não falar errado para vocês. Eu fui pro Eco Parque Porto da Ilha. Isso, Eco Parque Porto da... Eco Parque... Oh, Cristina fala certo. Eco Parque Porto da Ilha. Isso. A gente foi para lá de van, daí chegando lá não tem trilha para fazer. Lá tem assim, pelo menos o passeio que a gente pagou não tinha, né? Desculpa se ter. Lá é no Rio Formoso que a gente ia. Lá o pessoal foi, quer dizer, a gente foi, né? O passeio pago pro almoço e para fazer o rafting, que não sei se estou falando certo também, mas acho que é rafting, que é aquele passeio que você faz com aquele bote grande, que dá para ir 12 pessoas no bote, né? Que você anda pelo rio e daí você cai nas cachoeirinhas que tem, né? Eu tinha pago para ir, né? Só que aqui, para falar a verdade, eu vou perguntar como é que é o passeio, né? A minha irmã, a gente foi perguntar como que é o passeio. E daí o moço falou que o passeio, eu falei, moço, o rio é tranquilo? Ele falou, esse rio Formoso é tranquilo. Eu falei, e a queda das cachoeiras que o bote tem que cair, né? Ele falou, tem umas quedas pequenas, mas também tem uma queda de 2, 3 metros de altura. Daí eu já fiquei com medo, né? Daí a pessoa comentou, olha, tá um tempo de chuva, e se chover, como é que faz? Ele falou, não tem o que fazer, tem que seguir o passeio, né? Até chegar a um determinado ponto que vem o barco para pegar, mas se chover, tem que chegar nesse determinado ponto, vai ter que seguir o passeio, mesmo com chuva. Daí eu pensei, gente do céu, se chover, se eu cair do bote, né? Por causa que tem aquelas cachoeiras de 3 metros, né? Ele falou, não tem perigo você segurando a corda. Mas eu pensando, mesmo com colete, não sabendo nadar, gente, eu fiquei com medo, daí não fui. Olha só, passeio pago, eu não fui. Por isso que eu falo que esse ano eu vou aprender a nadar, porque daí eu quero ir no ano que vem. Mas o pessoal foi, que estava no grupo, gente, eles adoraram, ninguém caiu do bote. Eles falaram que é muito divertido. A turma de vários botes, quando você para perto do bote que está o rio tranquilo, eles começam a jogar água um no outro, né? Começa a mexer, jogar água, fazer guerrinha de água. E ela falou que foi tranquilo, que eu deveria ter ido, né? Os pessoal do meu grupo, mas já foi. Daí também a gente almoçou lá, um almoço gostoso, um self-service. Só que esses lugares é assim, né, gente? É tudo caro, né? A gente tem que ir preparado com o bolso.
para comprar coisa à parte, bebida, sorvete, o que você quer, né? E o self-service também dava direito à sobremesa. E daí, depois lá, gente, eu vi que tinha umas espreguiçadeiras de piscinas, daí a gente podia pegar, põe debaixo da árvore, ficar perto do rio, deitado, descansando. Daí tem umas atividades também que estão inclusas. Eu vi uma bicicleta, não sei como é que chama, gente, uma bicicleta gigante, assim, para você andar no rio. Também tem umas boias, né? É gostoso lá também, né? Só que lá, para falar a verdade, nessa Eco Park Porto da Ilha, eu achei assim um local mais, como que eu posso dizer? Com mais gente, né? Tava lotado lá, tava lotado, assim. Pensa numa lagoa do Taquaral aqui em Campinas lotada. Então tava assim lá, né? É isso que eu estranhei. Porque no aquário natural não tinha muita gente, na fazenda Seita Coreia estava tranquilo e lá no Eco Parque Porto da Ilha estava lotado, lotado, lotado. Quase que você não pega uma esteira espreguiçadeira lá para você deitar na grama, para você descansar. Então, gente, nesse daí, não sei se é porque um dia antes eu tinha ido na fazenda Seita Coreia, eu estava cansada, sabe, pessoal? O pessoal tava até animado, mas eu e minha irmã, a gente tá cansada. Eu tava meio desanimada, sabe? Eu aconselho até que eu e minha irmã, a gente comentou que esse passeio rafting do bote que você vai no rio, tudo que vocês forem fazer de esporte radical, vocês marcam pro período da manhã. Porque de manhã você tá mais assim, você tá mais calma, tá mais tranquila, você não fez nada, né? Apesar de eu ter feito o passeio da Seita Curi, né, de 4 horas, eu tava cansada. Mas daí a gente foi andar de rafting à tarde, depois do almoço você almoça, você fica assim, mais cansada, né? Então eu aconselho todo esporte radical, se vocês forem fazer, vão fazer pela manhã. Daí a gente foi até ver esse quadriciclo para a gente andar, né, no outro dia. Mas também tinha na parte da manhã, mas a gente perdeu o horário. Depois a gente foi ver, tinha na parte da tarde só. Daí a gente não achou legal ir depois do almoço, né? Mas vamos ver se o ano que vem eu voltar, eu faço esse quadriciclo também, que é muito legal. Então é isso, gente. O que foi lá do Rio Bonito é isso. E a gente ficou no hotel, gente, maravilhoso. Eu esqueci aqui de marcar o nome do hotel, mas eu vou deixar aí ou vídeo ou foto para vocês verem o hotel. O hotel ótimo, fica no centro de Bonito. Pensa assim, numa rua principal da cidade, tem uma rua principal da cidade de Bonito que tem todas as lojas que você de roupa, de sapato, de lembrancinha, de restaurante, sorveteria, lanchonete, tem tudo nessa rua. Então a gente ficou no hotel nessa rua, né? E um hotel muito bom. Eu fiquei num quarto sozinha, gente. É uma cama de casal, muito bonitinho, tinha uma varanda, é, tinha assim um banheiro muito assim grande para uma pessoa, né? Muito bonitinho, tudo muito organizado, muito limpinho. Lá tinha só o café da manhã, né? Por isso que a gente ia no passeio e pagava passeio. E quando a gente não tinha passeio para ir, a gente almoçava, dava para fazer tudo a pé ali na cidade mesmo. E eu vou falar para vocês que lá na cidade, se vocês andar ali naquela rua, tem restaurante de tudo quanto é preço, né? A gente foi num self-service, eu vou falar até aqui que eu acho bom, eu paguei R$ 70. Quando a gente chegou, tinha sobremesa à vontade, ou você podia pesar o que você pegava, né? Só que você pesar o que você pega, daí você tinha que pesar a sobremesa também, né? Então todo mundo achou melhor pagar os R$ 70 e pegar à vontade a sobremesa à vontade. É isso. E assim, tem outros restaurantes também mais em conta e tem outros restaurantes, né, que serve à la carte muito mais caro, né? E o legal de lá, gente, que à noite é sempre assim, restaurante, barzinho, tudo com música ao vivo, né?
E assim, uma dica para vocês, né? A gente almoçava bem, tomava café bem, almoçava bem, e à noite a gente comia um lanchinho, né? E tem uma pracinha lá de Bonito, gente, ou coisa boa. É assim, pensa assim, no tempo de antigamente que você pode ir numa praça limpinha, né? Não cheia de gente, tem mesinha, você senta, lá você tem a oportunidade de pedir comida também, um arroz com churrasco, uma salada, tem tapioca, tem pastel e tem vários tipos de lanche, né? E não são caros na pracinha. A gente, todo dia à noite, a gente ia para a pracinha comer um lanche. Não é caro, gente, eu vou até falar aqui. Eu, assim, tipo assim, eu vou dar um exemplo, X-Egg, né? Que vem bastante coisa, que você come, R$ 25. Eu achei um preço muito bom. Então, toda noite a gente ia lá comer lanche, né? Ah, comia uma comida também, um arroz com churrasco, uma salada também tava bom, mas eu preferia o lanche. Mas nessa pracinha você economiza muito à noite, se você quiser. É isso. Então, gente, voltei que eu lembrei de falar uma coisa, sabe? Importante. É assim, eu vou falar uma particularidade minha agora para vocês, né? É assim, eu vou me expor, mas eu acho que é pro bem de todo mundo, tá? É assim, dá vergonha de falar, mas eu vou falar, gente. É a primeira vez que eu durmo sozinha num quarto de hotel, né? Quando eu tinha o Eduardo, eu ia viajar, eu dormia com o Eduardo e com meus filhos. Depois, né, que aconteceu isso com o Eduardo, eu já fui com uma amiga no hotel, dormi no quarto com ela. Depois já dormi com a minha sobrinha, que eu fui viajar. E agora eu não conhecia ninguém, assim, que eu tivesse intimidade desse grupo para dormir no meu quarto comigo, né? Então resolvi dormir sozinha. E eu vou falar para vocês o seguinte: quem me acompanha sabe que eu falo que eu sou bipolar, né? Eu acho importante eu falar isso. É assim, para as pessoas que têm bipolaridade, para a pessoa que tem algum problema psicológico, para a pessoa que está viúva, para a pessoa que está insegura, o que eu aconselho é que você vá. Vá, nem se for para ficar sozinha no quarto de hotel. Porque olha o que aconteceu comigo no começo, na primeira noite, eu não vou mentir não, né? Na primeira noite eu lembrei do Eduardo, eu fiquei triste, né? Mas depois eu comecei a pensar assim que nem Poliana, gente, né? A Poliana achava um motivo nas coisas negativas, um motivo positivo. Daí eu comecei a pensar assim, olha, Cristina, pensa bem. Não é todo mundo que pode viajar, você está viajando, você está num quarto, você não precisa dividir o banheiro com ninguém. Você está no quarto, você pode deixar as coisas do jeito que você quiser, bagunçada, né? Porque não tem ninguém para você dividir o quarto. Então fui pensando nessas coisas, né? E eu fui me conformando. Então eu até depois eu gostei de ficar sozinha. E eu acho, gente, eu vou falar sinceridade, é a primeira vez que eu fico sozinha na minha vida, né? Eu acho bom a gente ficar sozinha, sabe? Pra gente aprender a se conhecer, né? É a primeira vez que estou ficando sozinha, assim, estou me conhecendo e gostei da experiência. Então, eu aconselho que a pessoa vá, tente ficar sozinha, porque é necessário para ela mesma, né? E se ela não conseguir, gente, pede ajuda para alguém que está lá assim, no grupo, né? Que ninguém vai se negar de ajudar a pessoa se ela não conseguir ficar sozinha. É isso, mas tente. Tente que você consegue. Se eu conseguir, você consegue. É isso que eu queria falar. E outra coisa, gente, continuando, né? Eu falei no começo do vídeo que eu vim aqui para a cidade bonita, que eu gosto dos passeios daqui, da natureza, mas também tinha um motivo principal para mim vir aqui, né? E eu vou contar para vocês agora porque é que eu vim para cá, o meu objetivo de vir para Bonito, na verdade. É assim, quem me acompanha sabe que no ano passado eu vim para Bonito também com o objetivo de vir uma pessoa que é médium,
que mora aqui no Mato Grosso do Sul, né? Assim, só para lembrar, para quem não sabe, o que é uma pessoa que é médium? A pessoa que é médium, ela nasce com o dom ou de poder se comunicar com quem já faleceu, né? Já está no plano espiritual. Essa pessoa que está aqui, que é médium no plano terrestre, tem esse dom de se comunicar com a pessoa que está lá no plano espiritual. Ou outra pessoa pode ter o dom de ver as pessoas, né, que já estão lá no plano espiritual. Outra pessoa pode ter o dom de receber o recado e passar do plano espiritual e passar para a pessoa aqui que está no plano terrestre. E essa pessoa que eu fui no Mato Grosso do Sul, essa médium tem todos esses dons com ela. Ela tem o dom de ver a pessoa que já está no plano espiritual, ela tem o dom de receber o recado que está da pessoa que está no plano espiritual, e ela tem o dom de passar o recado dessa pessoa para outra, né? De ver, de escutar e de passar o recado. É isso, resumidamente. Então eu fui nessa pessoa com esse objetivo de perguntar sobre o Eduardo, né? E só para relembrar, no ano passado ela falou que o Eduardo e eu, lá no plano espiritual, a gente já se conhecia e combinou de vir aqui para o plano terrestre, de se casar e ter essa missão, né? É isso. E depois, antes de eu ir embora, ela falou para mim que o Eduardo falou para ela, para falar para mim que eu sou o amor da vida dele e que ele me aguarda lá no plano espiritual, quando chegar a minha vez de fazer a passagem. Bom, partindo desse princípio, eu vou falar o que aconteceu esse ano que eu fui, para não confundir. Então, esse ano, gente, eu cheguei lá para médium, para essa pessoa, e ela começou a conversa assim comigo, me elogiando que eu tô bonita, me elogiando que eu tô bonita e falando que eu tô muito nova, né? Que eu preciso viver ainda a minha vida. Depois ela contou uma anedota para mim, gente. Ela contou assim, eu vou passar para vocês. A anedota é assim, ela falou que tinha uma viúva chorando muito perto do caixão, lamentando porque o marido dela havia morrido. E na frente dela tinha um amigo do marido dela, né? E esse amigo estava olhando para a viúva, né? Olhando para a viúva. Então, o que é? E ela falou ainda que esse amigo, ela deu o nome de Claude, né? Então a viúva estava chorando e o Claude estava de olho na viúva que estava chorando pelo marido no caixão. Ela falou isso para mim. No começo eu não entendi muito bem, sabe? Que eu sou meio lerdinha para entender as coisas, né? Ela contou essa anedota e eu fiquei pensativa, né? Depois eu perguntei do Eduardo, daí ela falou que ia ver onde ele estava, para trazer notícia para mim. Daí passou lá um pouco, a gente ficou conversando, não tinha mais gente conversando. Daí um pouco eu perguntei, né? E sabe notícia do Eduardo, né? Daí, gente, para minha surpresa, espero não me emocionar aqui. Para minha surpresa, o Eduardo teve a permissão, né? Porque eu já li sobre isso, quando no outro ano ele não teve a permissão de vir, ele só mandou recado. E esse ano ele teve a permissão de vir. Ela virou para mim, ela falou assim, olha, ele está aqui. Gente, olha só. Quando ela falou que o Eduardo estava lá, o que eu fiz? Eu comecei a abrir a boca, eu comecei a chorar, de soluçar. Fiquei chorando, chorando, chorando. E olha só se isso é reação da pessoa, né? Eu me planejei para ir lá, para perguntar, para conversar com o Eduardo e fico chorando. Daí e ela falou assim, que o Eduardo falou para ela que não quer me ver triste, ele quer me ver contente, alegre, né? E daí eu fiquei chorando, escutando ela falar isso. E daí foi assim, uma coisa muito confusa, porque eu fiquei chorando, fiquei soluçando, tinha mais gente lá. Daí mais gente começou a perguntar outras coisas para ela, e ela começou a responder.
E eu fiquei confusa nisso tudo, eu fiquei chorando. Eu não perguntei para ela se o Eduardo estava ainda lá ou se ele tinha ido embora. Ficou uma confusão, sabe? Fiquei atordoada. Depois, na hora de ir embora, fiquei meio sem ação, fiquei emocionada. Daí, na hora de ir embora, eu perguntei assim para ela, no caso, né? Que eu fiquei confusa, porque ano passado ela falou que eu era o amor da vida dele, que ele ia ficar me esperando lá. Daí, como eu não entendo dessas coisas, eu falei, escuta, o ano passado, eu perguntei pra média, você falou que ele ia ficar me esperando lá, que eu sou o amor da vida dele. E eu tô entendendo que você tá falando pra mim que eu posso arrumar um companheiro aqui, né? Que eu sou nova, que eu tô bonita, que eu tenho que continuar a minha vida, que eu tenho que arrumar, se eu arrumar um companheiro, que eu posso arrumar um companheiro aqui, né? E como é que fica quando eu fazer a passagem? O Eduardo vai me esperar lá, se eu arrumar um companheiro aqui? Daí ela falou assim, olha, Cristina, o plano terrestre não tem nada a ver com o plano espiritual. Daí ela me explicou assim, pensa assim, no plano terrestre a gente tem necessidades ainda, porque a gente está no corpo, que no plano espiritual não tem mais. Então, o Eduardo entende essas coisas, né? Ela até falou uma palavra, uma frase para mim assim, porque quem está na solidão é muito triste. E escolher ficar sozinha tem que ter muita coragem para isso. É isso que ela me falou. Então, eu entendi, né, que o Eduardo compreendia, né, se eu tivesse que arrumar alguém aqui no plano terrestre, ele compreendia isso, né? E ela falou, lá no plano espiritual, ele vai continuar te esperando, nem se você arranjar alguém. Porque no plano espiritual, as pessoas se encontram, espera a outra por afinidade. Se houve um amor verdadeiro aqui no plano terreno, se tem um amor incondicional, um amor genuíno, a outra pessoa espera, né? Então, por isso que o Eduardo vai te esperar. É isso que eu entendi, né? Mas então, gente, falou isso pra mim, né? E daí eu fico pensando assim, eu fui lá para saber disso, agora eu fiquei pensando, pensa bem, né? E o Eduardo, eu li sobre isso, quando a pessoa tem permissão de vir, tem todo o trabalho dos espíritos superiores de trazer a pessoa até aqui no plano terrestre para ver a outra, né? E a pessoa chega lá, eu pensei, o Eduardo chegou lá e me vê chorando, desesperadamente, né? O que ele pensou? Também fui ler sobre isso. A pessoa que está lá, ela sabe que a pessoa que chorou, como eu chorei desesperadamente, ele sabe que eu tenho saudade dele, ele sabe que eu ainda gosto dele, e ele sabe que eu tenho que continuar a minha missão aqui, né? Por isso que ele me entende. Então eu já fiquei aliviada de saber disso, né? Só que é meio confuso isso, né, gente? É isso. É que nem se ele tivesse, assim, me liberado, sabe? Me liberado, assim, em outras palavras aqui pra gente entender no plano terrestre. Se eu quiser ficar com alguém, eu fico. Daí minha escolha. Eu fiquei na hora, quando eu voltei lá pro meu quarto, eu falei, nossa, tá me liberando, não gosta mais de mim, né? Mas também veio outro pensamento, olha só, a pessoa tem tanto amor por mim que não quer ver eu na solidão e deixa eu livre para arranjar outro companheiro. Que amor lindo é esse, né? Um amor condicional. Eu até pensei assim, gente, será que se eu tivesse no lugar dele ia fazer a mesma coisa? Não sei não. Eu sou egoísta. Eu pensei isso na hora, né? Mas eu acho que quando a gente não tá mais no corpo, tá lá só de espírito, né? Quando a gente ama, a gente quer que a pessoa seja feliz. É isso que eu pensei na hora, né? É meio confuso isso pra mim, tá? Eu tô processando na minha cabeça. E também, como eu falei no outro vídeo, não sei se eu quero ficar com alguém, não sei se eu tô preparada para ficar com alguém, é isso. Eu vou deixar assim por conta de Deus, né? Futuro a Deus pertence, né? E outra coisa também, gente, eu quero falar que
essa pessoa que é médium, eu quero voltar a falar, falei no outro vídeo, é uma pessoa assim que você fica perto dela, você não quer ir embora, porque é uma pessoa iluminada, é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa que te passa paz, né? Eu até falei para ela, eu brinquei com ela, eu falei, olha, quando eu for pro plano espiritual, se estiver lá, eu quero conversar com você lá também, que você passa muita paz pra gente, né? É isso que eu falei para ela. Então, gente, é isso que aconteceu, sabe? Eu quero aqui, eu acredito, tem gente que não acredita, mas eu acredito. Eu quero deixar aqui registrado que eu agradeço em primeiro lugar a Deus, né? Que foi uma viagem abençoada, pela beleza do local, que deu tudo certo, pelas amizades que fiz, pelo tudo que eu vivi. Quero agradecer a Deus e aos espíritos, né? Aos espíritos superiores, de ter ajudado, permitido a Deus de o Eduardo vir me ver aqui. Quero agradecer ao Eduardo que veio me ver, né? Não vou me emocionar, não. Quero agradecer a ele. Quero pedir desculpa que eu fiquei chorando. Da outra vez que eu for, eu vou ficar mais forte, perguntar tudo que eu tinha vontade de perguntar para ele, né? Vou saber me comportar mais. Quero agradecer a ele por isso e pedir desculpa. E eu vi que ele entendeu. Eu agradeço de coração. Tô feliz porque ele tá bem. Tô feliz que ele quer me ver bem. É isso. E agradeço também, né, a essa médium que sempre me atendeu com tanto carinho. É isso. Então é isso que eu tinha que falar, gente, de tudo da viagem. É isso. Então não vou me prolongar mais. Esse vídeo ficou longo, né, gente, porque eu queria falar tudo certinho para vocês, contar tudo certinho. Então, gente, eu fico por aqui, vou me despedindo. Fiquem com Deus. Obrigada pela escuta. Obrigada pela companhia, obrigado pelo precioso tempo de vocês, espero vocês nos próximos vídeos, se Deus quiser. Outra coisa em tempo, gente, eu vou falar aqui que é de outro vídeo, não poderia misturar, mas eu vou misturar. O que aconteceu no vídeo, só uma abertura aqui para falar, o ser mulher. Eu fiz um vídeo de mais ou menos, acho que 10 a 11 minutos, né? E faltou uma partinha do vídeo para terminar de 1 minuto e pouquinho. Daí eu pedi para o meu filho pôr essa segunda parte, escrever assim, ser mulher, segunda parte desse 1 minuto e pouquinho para terminar. Então vocês me desculpem que eu me confundi. Era para ter emendado um vídeo no outro, não tive tempo para isso, então, e ficou desse jeito. Então eu peço desculpa, mas quem quiser assistir esse 1 minuto e pouco daquele vídeo Ser Mulher, para acabar de terminar, o meu filho vai subir para o YouTube, é isso que eu queria avisar. Então, gente, tchau para vocês, fiquem com Deus, espero vocês nos próximos vídeos, beijos. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be right. Music forever we will go.
life forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning, I'll never see you burn. You know I can't explain it in a way of words. We both know that you'll understand, and you'll see if you take my hand, and I'll go out of my own way for you, for you. I'll go out of my way. I ain't feeling lonely,